gente, meu nome é Anaí, eu sou estudante do ensino médio do Colégio Adventista Marechal Rondon e eu tô aqui com as minhas amigas que vão se apresentar também. Meu nome é Liris. Meu nome é Dália Tijiki. Ou Tijuca, porque a gente vai chamar ela bastante assim aqui. Então, na nossa primeira vez gravando Desculpa. A nossa primeira vez gravando um podcast. Da primeira vez nós gravamos sobre a inteligência emocional para evitar relacionamentos abusivos na adolescência. E nós queríamos seguir com essa temática da inteligência emocional na adolescência. Só que dessa vez nós buscamos mais pro lado do desgaste psicológico do estudante adolescente, porque é um assunto que está bem em alta e tendo vários casos ultimamente. Aí, para conversar com a gente, nós convidamos a nossa professora orientadora, Carla, se a senhora quiser se apresentar. Então, eu sou a Prof. Carla, né? Sou professora de língua portuguesa, de argumentação, e eu também sou pós-graduada em metodologia de desenvolvimento aí do ensino, né? E também eu atualmente estou estudando muito sobre neuropsicopedagogia, né? Que é o estudo aí do funcionamento do cérebro, né? Como ele funciona diante aí do aprendizado e das estratégias também que a gente tem aí para fazer com que o sucesso venha, né? E é isso aí, né? Sobre o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar sobre TikTok, né? Quase saiu um TikTok ali, né? Quase foi. Mas a gente tá aqui, as gurias estão craques já, né? Em gravar podcast mesmo, né? Exatamente. Então vamos lá. Então, o nosso podcast fala bastante sobre inteligência emocional e relacionada ao desgaste psicológico, agora na fase de adolescência. E a gente queria saber o que tu sabe, assim, sobre isso. Em relação ao desgaste psicológico, né? A gente tem que pensar bastante qual que é o nível de desgaste psicológico que vocês estão falando, né? A gente está falando do adolescente com desgaste de que forma, de que maneira? Que adolescente é esse? O que talvez cause isso, né, no adolescente? Então, assim, vocês têm alguma ideia ou algum quadro, assim, que vocês pensam assim, não, Sora, a gente considera o desgaste psicológico quando o adolescente se sente assim, dessa forma? Vocês podem me dizer mais ou menos? Eu acho que a gente é uma pressão, né? Tipo, o objetivo não é ser uma pressão, mas acaba sendo porque é muita matéria. Sei lá, mais de 20 matérias. O nosso foco, assim, é para o desgaste psicológico acadêmico, entendeu? Exato. Que a escola, ou talvez não a escola, um curso extracurricular, alguma coisa pode acabar fazendo o aluno se submeter, cansar, pressão psicológica, essas coisas. Eu acho que, de repente, o acúmulo de tarefas ou Sim. a autocobrança ser elevada, né? E, às vezes, até a tal da competitividade. Sim. A gente pode até pensar que o adolescente, ele não tem uma competição estabelecida, talvez, com outro adolescente, com outro colega. Mas, muitas vezes, na cabeça dele, ele precisa ser melhor, né? Ou ele precisa dar conta de tudo, ele precisa, quem sabe, ser o melhor atleta, um melhor estudante, tirar as melhores notas, ou, quem sabe, a redação dele tem que ser aquela que, né, criou o maior alvoroço ali, foi a mais famosa, digamos assim, né? Então, talvez tenha a ver com essa relação de querer ser reconhecido, né? Sim. E ser plenamente reconhecido pelos outros, né? Estar em evidência também, enfim. Ou até mesmo pela família, né? Aí Exato, tem um ponto bem cobra importante, né? bastante. Sim. A questão aí da família, e muitas vezes as famílias, elas medem pelo número, né? A gente está muito acostumado a pensar que o número pode determinar ou definir quem nós somos, e não é bem assim, né? Uhum. Então, eu acho isso bem interessante. E a gente precisa pensar assim, o que causa isso também, né? As causas desse desgaste psicológico. Por que as pessoas se cobram tanto? Por que o adolescente, para ele, é tudo ou nada, ou é pode ou não é nada, ou é primeiro lugar ou não é nada, ou é a nota máxima? Por exemplo, eu já vi muito aluno, gurias, que hoje mesmo aconteceu isso, tá? Tava entregando a avaliação, primeira avaliação, para um 9º ano até. E aí eu percebi, assim, que alunos que tiravam... Vamos pensar assim, a prova valia 10, tá? O aluno tirou 9. Ele pegou a prova numa frustração, do tipo, nossa, não acredito. Uma coisa que acontece muito comigo, assim, até que eu fico meio chateada, é porque eu vou estudo pra uma matéria, e daí eu até não vou tão mal. Só que, sabe, eu podia ter tirado mais, eu merecia mais, entende? Só que, às vezes não dá. E a gente tem que pensar que o número precisa para ser registrado ali por causa do sistema escolar, que ainda funciona dessa forma e tudo mais, mas ele não é o único determinante, não é a única coisa que vai, digamos assim, definir aquele estudante. Então, a gente tem que pensar muito a respeito disso, né? Mas agora, uma coisa que eu percebo também, e muito, é que os adolescentes, né, eles estão muito expostos
a comparações também, né? Eles se colocam nessa exposição, até porque vocês vão saber falar muito melhor do que eu a respeito disso. Vocês nasceram numa era numa geração que já estava inserida para essa superexposição, né? Sim. Então, essa superexposição talvez gere o quê? Comparação. Né? E a comparação, ela pode ser muitas vezes, na verdade, ela é maléfica quando o pensamento é, nossa, ele ou ela é melhor do que daí eu trago pra mim e penso assim, nossa, eu fui inferior, eu isso, eu aquilo, né? Desenvolvendo segurança também, Nesse né? contexto, eu até assisti um TED, que é vídeos curtos, né, com o objetivo de ajudar pessoas na saúde mental. E era o nome do TED que eu assisti ele falava sobre saúde mental e identidade na adolescência. E elas fizeram uma pesquisa entre 1.000 alunos, de 13 a 18 anos, de escolas públicas e escola particular. E a maioria dos jovens de escola pública teve muitos que eles não têm muito isso de estudar, porque eles acabam já criados na realidade deles, que eles têm que trabalhar, o objetivo deles não é estudar. Mas já os jovens de escola particular, que é isso exatamente que tu disse, que eles são frustrados, que eles, se cobram muito, autocobrança, de quererem tirar boas notas. Então, não é nenhuma rivalidade entre eles. É, com a própria pessoa, exatamente o que tu disse. Pode acontecer as duas coisas, né? Ter a rivalidade entre estudantes, mas pode ser, né, exatamente o que tu falou. Sim. Eu não sou o suficiente. Isso é bem interessante e é um alerta pra gente até, né? É como se aquilo ou eu tiro 10 ou não vale pra mim. Né? Não tem valor aquilo ali que eu desenvolvi. E é que nem tu falou também, nem sempre a gente vai estar num dia... Tem muitas interferências que fazem com que naquele dia eu renda de uma forma, no outro de outra e tudo mais, né? E aí eu tenho que prestar atenção, que talvez nem sempre naquele dia tu vai estar assim disposta a, quem sabe, encarar várias questões aí de língua portuguesa, interpretar da maneira plena e tudo mais. Daqui a pouco passou uma palavra que era determinante para escolher a alternativa correta, por exemplo, né? E tá tudo bem, né? Terão outras provas adiante, a gente vai ter outras oportunidades. Aquilo ali não é tudo ou nada. E esse pensamento polarizado do tudo ou nada, ele é altamente prejudicial para o nosso psicológico, para a nossa saúde emocional, né? Então a gente tem que observar bastante isso. Sobre a pesquisa do teu TED que elas fizeram, nós também fizemos, daí, prof, com o ensino médio do colégio. E daí nós propomos para eles umas 4 perguntinhas relacionadas ao tema. Aí a primeira foi sobre, se você quiser pôr já, os gráficos. Enquanto ele vai colocando os gráficos ali, gurias, eu acho interessante a gente falar um pouquinho também, né, sobre... A gente estava falando sobre as causas até, né? O que causa... né, casos de desgaste psicológico, às vezes desgastes extremos que levam até a internação, Sim. né? E nesse caso, eu estava fazendo uma pesquisa para o nosso trabalho, para montar o pré-projeto e tudo, no Google Acadêmico, e não tem nenhum caso, assim, o tema burnout, que é... O burnout, ele é um distúrbio emocional que acontece quando a pessoa ela se sente muito sobrecarregada, principalmente no trabalho e em questões da vida, e daí causa muito estresse e esgotamento e pode desenvolver sintomas que prejudicam ela durante a vida, assim, no cotidiano, que ela pode desenvolver ansiedade, insônia, daí ela não consegue dormir direito, ela pode acabar, vomitando, e isso prejudica no desempenho dela em todas as atividades que ela tem para fazer. Sim. E é interessante que isso aí tem a ver com outras doenças psicológicas também, né? Acaba desenvolvendo, né? Sim, e daí quando eu tava fazendo pesquisa, porque a gente tá com foco na adolescência, nos estudantes do ensino médio. E quando eu tava pesquisando, não tem nenhuma pesquisa, nenhum estudo falando de burnout na adolescência. É, desgaste ou pressão, mas não tem, burnout geralmente é usado na fase adulta. É um termo próprio para profissionais, né? Exato. E normalmente a gente é profissional. Durante o trabalho, mas... E qual que é o trabalho de vocês na adolescência, normalmente? Eu sei que vocês têm outras funções, daqui a pouco eu quero que vocês falem sobre isso. Mas qual que é o trabalho, no caso da pessoa adolescente, né? Que por lei tem que estar na escola, né? Então, o estudo acaba sendo esse trabalho, né? E tem trabalho, né, gurias? Exatamente. Porque é um acúmulo de tarefas, com certeza, a gente não pode desmerecer. É uma luta, né? É uma conquista, né?
É um processo. Mas eu estava perguntando, gurias, antes da gente ir para os gráficos, sobre as causas, né? O que causa esse desgaste, né? A gente sabe que são as tarefas acumuladas e tudo mais, mas as tarefas podem gerar aí um cansaço mental, um cansaço físico, quem sabe, mas por que essa pressão absurda? Por que a gente tem casos de alunos, né, de estudantes aí, e isso tem cada vez mais vem sendo aí, né, comum, infelizmente, de adolescentes que são internados ou que passam aí por um processo que precisa ter aí, digamos assim, uma equipe, né, de profissionais da saúde para ajudar aquela pessoa ali a se reerguer, né? O que vocês acham que tem na vida de vocês que contribui para isso? Eu acho que foi mais aquilo que a senhora comentou no começo, da cobrança que nós mesmos colocamos. E talvez, o que eu acho, na verdade, o que pode afetar mais seria a família. Na minha visão, eu acho que a família... Então, a gente tem alguns fatores Sim. aí, né? A família, que precisa desenvolver saúde emocional. Exatamente. A gente tem, no caso, a pessoa que está em desenvolvimento, que é o adolescente ali, né? Que precisa também desenvolver a inteligência emocional. E o quanto antes a gente estuda isso, melhor é, né? Exatamente. E a gente tem um outro fator. Tu desconfia qual fator é esse, Eduardo? Ou Tijuca? Mas sobre o que, assim? Vocês estão inseridas num meio. Que meio é esse? Na escola. Tecnológico, da escola, né? Mas É, voltado para lógico, tecnologia. também, exatamente. Mas a tecnologia, ela tem o quê? O que mais vocês acessam, assim? Que é comum. Rede Tipo, social. o dedo já vai até rede social. Exatamente. E o que a gente enxerga lá na rede social? A As exposição às outras pessoas. Exatamente. E essa exposição, essas outras pessoas, muitas vezes podem gerar o quê? Insegurança. Por quê? Porque a gente se compara. Exatamente. Exato. Né? Então, a gente tem muito essa questão aí da comparação evidente, né? A pessoa que, de repente, tirou uma nota máxima no trabalho e postou. É aquela pessoa que tá lá, quem sabe, mostrando somente Só as as suas coisas vitórias. boas. Mas eu acho que a gente acaba se comparando mais com quem tá, assim, próximo a gente do que em relação às notas, do que o que a gente vê na internet. Pode ser também aquela competitividade, né? Que daí De quem tá ali com a gente do que quem tá longe da gente. Então, o meio, com certeza, interfere, né? E é mais comum a gente ter um meio que seja para, quem sabe, as pessoas se vangloriarem. Ai, olha como eu sou bom, ou como eu sou... Né? Hoje eu ouvi, quem gabaritou a prova aí? Ó, levanta a mão, né? Tava todo mundo assim. Né? Então, tem muito isso. E é verdade. legal vibrar, né, pela Sim, conquista. sim. Mas aí entra o fator de que eu preciso cuidar da minha saúde emocional para que eu vibre também, feliz pelo outro. E se for o caso, por mim mesma também, né? Mas se não for o caso, que tipo, não, tá tudo bem também, né? Sim, tu vai Entra alcançar. também aquele sentimento que a gente tava, quando tava vindo pra cá, a gente conversou, de inveja. Porque daí, a pessoa foi bem, mas eu não. Daí tu já desencarrega um sentimento de inveja, porque tu não tem a inteligência emocional que é o nosso trabalho. E tu vai se comparar com o outro, e tu vai ficar com inveja do outro. Porque quando tu se compara, é um sentimento de inveja também. Tu tá invejando algo que tu quer ter, que aquela pessoa tem. É verdade. E a inveja, ela não tem a ver só com o que o outro tem, mas muitas vezes com o que o outro é. Né? E aí isso é um papo bem profundo esse. Né? Isso me lembrou bastante, gurias, agora. Eu não assisti ainda, tá? Eu assisti o primeiro, Divertidamente 1, e não assisti o Divertidamente 2. Mas eu li muitos comentários falando sobre a inveja, o tamanho da inveja, que é uma personagem que foi inserida, né? Sim, bem pequenininha. Ela é bem pequenininha, vocês sabem por quê? Não. Eu não sabia também, não sei se procede, tá? Mas eu li que é porque quando a gente tem esse sentimento, a gente se sente pequeno, diminuído diante Faz do outro. sentido, Faz muito sentido. Aham. Olha que interessante. Que loucura. Mas vamos pra pesquisa pra gente comentar aí um pouco mais. Então, aqui, nós elaboramos 4 perguntinhas daí relacionadas ao nosso trabalho. E daí nós temos com os alunos do ensino médio e daí aqui os resultados. Você sabe o significado de burnout? Apenas, 47,4% de pessoas sabiam. E o resto não. Porque, querendo ou não é um tema muito... próprio Começou da mais Exatamente. agora, né? Só que é uma Isso. coisa que a gente tem que se alarmar, porque é bem preocupante, né? Em algum lugar eu pesquisei e disse que burnout entrou como uma doença, né, já reconhecida, né? Tem um órgão que reconhece ali e dá o CID, né, que é como Sim. se fosse o código da doença, Sim. ali, a identidade da doença, né? Então parece que o burnout já foi reconhecido, né, como uma doença psicológica. Um dos gráficos que mais me chamou a atenção, voltando para os gráficos, é se você já se sentiu frustrado, irritado ou até mesmo triste por achar que não daria conta de todas as exigências escolares. E foi 90%
90%,7% responderam que sim. Então, tu vê que já, tipo, muito mais da metade já se sentiu muito frustrado, ou ainda se sente, por conta das demandas. Então, é uma coisa que é uma pressão que é absurda. E é comum a todos os Exato, estudantes. não é uma pessoa que outra. Então, por mais que talvez, eu não entenda o significado de burnout, porque ele é próprio lá da vida profissional adulta, né? Sim. A gente tem um desgaste psicológico na adolescência e em algum momento da vida, né, acadêmica, Eles os adolescentes. já tiveram. Sim. Vocês já se sentiram assim, gurias? Nossa. Já. Principalmente em semana de provas. Bah. Não, na verdade, me pega mais a semana de trabalho. Nossa. Porque o que... Trabalho em grupo também me cansa bastante, sabe? Tem desgaste aí. Qual que é o desgaste? Exatamente. Desgaste por conta do trabalho, que às vezes você não deve saber muito bem o que você tem que fazer, mas também, tipo, com as pessoas, entende? A relação interpessoal e tal, e daí você não poder... Por exemplo, o nosso trabalho de vídeo e literatura. Todo mundo tem que poder no mesmo dia pra gravar. Como que nós vamos conseguir combinar a agenda de todo mundo em um dia só pra gravar o trabalho, só que o trabalho vale nota e fica, enfim. Uma das profissões aí, falando sobre o termo burnout, não é o desgaste da adolescência, tá? Que, no caso, são a profissão uma das mais afetadas, né? Por essa situação é a profissão professor, né? E professor lida com pessoas o tempo todo, né, gente? Num Sim. dia, eu encontro em torno de 400 pessoas, né? Num dia. E é interessante que às vezes eu volto pra casa dirigindo, né? E eu volto e eu não quero ligar nem o rádio. Eu quero ficar no silêncio absoluto do carro. Porque a gente já ouviu tanta coisa, já foi, né? E às vezes a gente até enjoa da própria voz, de tanto que fala, né? Mas por quê? Os relacionamentos, eles geram muito desgaste, que a gente tá falando assim. Porque a gente tem que aprender a lidar com o outro, que tem um pensamento diferente do nosso, né? Exato. A gente tem que desenvolver a paciência, né? Exatamente. Bota desenvolvimento nisso, né? Às vezes não bate a ideia, mas a gente tem que trabalhar junto, tem que ter o resultado. E no final das contas é isso, é desenvolvimento, né? E quando a gente busca esse desenvolvimento emocional, as coisas, por mais que sejam difíceis, elas ficam mais leves, né? E é muito triste olhar para esse gráfico e pensar que em algum momento, assim, já se sentiram pressionados, né? Desgastados. Mas isso também é aprendizado, né? Entender que ninguém tá sozinho e que a gente pode achar estratégias para aliviar a situação. Sim, pra evitar talvez também, né? A outra coisa ali das perguntas que nós fizemos foi se você trabalha ou faz alguma atividade extracurricular. E a grande parte, sim. Eu e a Anaí, a gente trabalha também. E eu não sei, né, você, mas as minhas notas acabaram diminuindo um pouco agora, depois que eu comecei a trabalhar. Depois que eu comecei a trabalhar, por conta também do tempo. E daí teve a demanda, meu tempo tá bem corrido. E a demanda também dos alunos também, que eu cuido lá das crianças. E daí fica um monte de coisa pra eu fazer. Conta um pouquinho, pessoal, porque ninguém sabe o que vocês fazem, né, no contraturno aí. Nós somos auxiliares do colégio mesmo, só que daí com crianças menores, assim, e que precisam... Sim, tu é do pré e eu sou do terceiro ano. Sim, sim. Crianças de inclusão. Aí, enfim, né? Como a senhora disse, os professores são os mais afetados. Não tô falando que nós somos professoras nem nada, mas a questão de ter que dar atenção pra criança. E daí você chegar em casa e ainda ter mais tudo pra fazer, entende? Trabalho. Já é uma prévia da vida Exatamente. Eu acho que não seja nem só com o que a gente faz. Eu acho que qualquer pessoa que faz um trabalho, principalmente, eu faço alguma atividade extracurricular, mas principalmente trabalho, que é um bagulho, que é um negócio que tu vai de segunda a sexta, é um negócio que é muito pesado. E daí, tu estuda de manhã, das 7h15 a 12h30. Daí tu tem um pouco tempo, porque todas as empresas geralmente pegam 1h30, pelo menos. E tu entra 1h30 e sai 5h30. Então, daí tu chega em casa, tu tá morto, quer tomar um banho, se sente mais leve. Só que daí logo depois tu já tem o quê? Mais uns tem 3 temas pro dia seguinte. Daí mais trabalho, tipo, bimestral. E daí quando é semana de provas é uma loucura, que é 2 provas por dia. Daí tu tem que escolher assim, tipo, pelo menos eu faço assim. Qual que eu vou estudar hoje? Exato. E daí eu penso, eu vou estudar essa. E daí na recuperação, eu vou ir bem, espero ir bem nessa. E daí na recuperação eu faço a Vai jogando. É. Então, tem um desgaste psicológico aí no sentido de que tu vai pensando em estratégias até pra poupar o teu tempo pra poder conseguir descansar, que é primordial, né? Pra poder aguentar o próximo dia. Mas bem-vindas à vida adulta. Credo. Faz parte, gente. Mas, e também, pra que serve a madrugada, né? Tem que estudar. Sim, Não, tô brincando. sim. A gente vai ver daqui a pouquinho até, acho que esse é um ponto bem relevante, né? Que a gente vai falar adiante. E uma das dicas que nós preparamos seria também a organização. Talvez se
nós organizássemos mais, organizássemos o nosso tempo, estudássemos com antecedência para as provas, não teria todo esse conflito e essa pressão. Eu tô louca pra dar uma diquinha aqui de professora. Gente, se o aluno aproveitasse o momento na sala de aula, em sala de aula ali, ó, aquele momento de troca, de, quem sabe, de participação, de conexão, Sim. ele diminuiria bastante aí o tempo de talvez ficar em cima dos livros do estudo, porque ele aproveitou, né? Então, muitas vezes, o pensamento vai longe, né? Se dispersa, e aí perdeu talvez uma dica fundamental que vai ajudar lá adiante numa avaliação, né? Então, mas a gente vai aprendendo, e tá tudo certo. E aí? O último gráfico seria ali. Vocês consideram equilibrada em relação às demandas acadêmicas e pessoal? Nesse nós tivemos a grande maioria dizendo que sim. Foi Mas a gente finge que não. Mas E até interessante que não faz muito sentido, né? Exatamente. Pois é. Não se conciliam. Mas acho que talvez eles podem ter levado mais as demandas pessoais. Porque faz mais sentido. A gente espera. Vai saber o que tava passando na cabeça da pessoinha, né? Exatamente. Mas e aí, vocês se consideram? Vamos pensar assim numa análise aqui, entre vocês três. Equilibrado. Eu acho um pouco difícil. Porque nós gostamos também, a gente. Às vezes nós saímos final de semana. Aí a gente, vamos sair sexta-feira. Sexta-feira a gente tá sempre morta. Acabadas, as 3, assim, por conta das demandas escolares, entende? É bastante Eu coisa pra acho gerir, que, né? exato. E, tipo, tem que ter uma vida Social, ativa, né? Uma vida social. O lazer faz parte, Exato, né, do porque senão equilíbrio. Muitos casos de burnout, tipo, na vida adulta, é porque é só trabalho, daí tu tem que... Não tem como. Eu acho bem interessante vocês falarem sobre isso, né? Porque a gente percebe, assim, que... que nem eu falei anteriormente, né? Os polos, né? Ou tudo ou nada, ou é isso ou não é nada, né? Eles são péssimos aí pra saúde emocional da gente. E uma palavra que bate muito forte aí pra, digamos aí, pensar num desenvolvimento saudável, né? Psicológico e tudo mais, é a questão do equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é extremamente importante. E o equilíbrio de diversas áreas. Digamos assim, o estudo não pode ser o absoluto, o tudo. Eu preciso também ter bons relacionamentos. Eu preciso também ter o meu lazer, né? Exato. E eu acho que sobre isso vocês até chegaram a comentar com uma outra prof, né? A respeito da questão da saúde, não foi, gurias? Sim, a gente fez vídeos com 2 profs, com a prof. Lu e a prof. Bianca. Daí a pergunta pra prof. Lu, que tem a ver com isso, é como o estilo de vida saudável pode favorecer o psicológico na adolescência. Bom, em primeiro, o estilo de vida saudável, ele foi dado a nós por Deus para que nós possamos ser felizes. O que é um estilo de vida saudável? É acordar cedo, ter um dia tranquilo, ter paz mental, é eu comer bem, eu fazer exercícios, eu pegar sol, eu fazer um exame de sangue e ver que minha vitamina D está alta, não porque eu tomei remédio, mas porque eu peguei sol. Mas na adolescência isso afeta diretamente, porque é exatamente na adolescência onde nós temos crise de identidade. Quem nós somos? De onde viemos, para onde vamos, com quem eu vou casar, o que eu vou fazer. E o momento crucial de decisões. Então, eu estou me descobrindo na adolescência. E neste caso, a saúde estando boa por causa de um estilo de vida saudável, ela vai fazer com que você pense melhor. Por exemplo, ficar até de madrugada assistindo série ou dormir cedo e no outro dia estar muito bem. Tomar café da manhã ou não tomar? O que fazer? Então, o estilo de vida saudável, ele afeta diretamente os meus neurônios, ele afeta as minhas decisões, ele afeta o meu humor, ele afeta aquilo que eu vou aprender em sala de aula, sim. Se eu tomei de jejum, com certeza eu vou estar com a minha mente mais apta a captar aquilo que é ensinado. Se eu consigo dormir as 8 horas mínimas que eu preciso, principalmente na adolescência, eu vou conseguir melhorar meu humor, eu vou entender aquilo que está acontecendo na minha família, eu vou conseguir ter mais paciência para lidar com os meus problemas. Então, o estilo de vida saudável está ligado diretamente a um bom desenvolvimento na adolescência, sim, em todas as O áreas. negócio que ela disse ali de dormir 8 horas, eu tento, né? Tipo, agora que não tá tendo provas e tal, que é mais tranquilo, eu tô conseguindo dormir cedo. Mas, tipo, em semana de provas, eu acho praticamente impossível. Tipo, eu chego em casa 6 e pouca. Tipo, umas 6h15, assim, eu chego em casa. Só que eu saio de casa 7 horas, né, da manhã. Então, eu fico a maior parte do tempo fora. Daí, eu chego em casa, eu tenho que tomar banho, eu tenho que jantar. Né? Isso é E a gente percebe como a gente demora nessas Exato. atividades que, tipo, eram, né? Porque tu percebe que em comparação a tudo, né? Parece que tu perdeu aquele tempo ali, né? Exatamente. Bem... E daí, eu vou estar lá estudando, só que é muitos conteúdos, tipo, é uns 3 módulos, assim, em cada prova.
Então, eu tô lá estudando e daí quando eu vou ver já é meia-noite. Assim. É verdade. Daí, quando eu encerro tudo, já é 00:30, 1h da manhã. E daí eu acordo 6 horas, pelo menos eu acordo às 6. Daí, no outro dia tudo de novo. Só que daí, como eu trabalho à tarde, tipo, de manhã eu consigo. Aí eu durmo no trabalho. Não, né? A gente tá brincando. Daí... Daí, de tarde eu tô morta, eu tô assim, ó, caindo, assim, eu fico fechando o olho quando eu tô com ela, né, com a minha aluna. Daí, só que ao mesmo tempo eu também tento ficar estudando, pego um livro, eu começo a ler quando é matéria mais teórica, né? Daí, sei lá, geografia. Começo a ler geografia, assim, e vai. Daí, Mas tem que ser. atendendo com qualidade, né? Porque apesar dessas situações todas, né, ainda eu vejo muito vocês, meninas que estão em pleno desenvolvimento. E outra, pensando assim, só no que a gente está fazendo aqui agora. Vocês estão pensando num podcast aí, né? No Pod-E, que é o podcast de inteligência emocional, não só para talvez esses conhecimentos que a gente está falando aqui juntas, ficar só para vocês, mas para compartilhar com as pessoas, né, que vierem assistir. Então, eu acho muito bacana que, mesmo tendo tantas tarefas, vocês acumulam um pouquinho mais, mas é em prova aí de pensar no bem dos outros também, né? E eu acho isso fantástico. Que é o principal foco, né, do nosso. E nessa questão que a Lei estava falando, né, sobre trabalhar, eu não trabalho à tarde, mas eu tenho muito problema com procrastinação, que eu acabo procrastinando muito e deixo para a última hora. E aí não dou conta de estudar tudo que é necessário, porque deixo para a última hora e não consigo estudar tudo pro dia de prova. E sabe que em todas essas situações, mesmo na tua, né, que, não trabalho, mas eu sou uma pessoa que eu percebo que eu sou procrastinadora. Ou na delas, que tem muitas funções e acabam escolhendo e tal. A gente percebe o quê? A importância da palavrinha aquela, né? Equilíbrio. Exatamente. Precisa ter equilíbrio, né, gurias? E a Prof. Lu, né, que é a professora de matemática, né, do ensino médio do colégio de vocês, do nosso colégio Adventista, vai deixar o Rondô, ela fala muito sobre o que, na verdade, já está escrito há muito tempo na Bíblia, né, gente? Que é a questão aí dos 8 remédios naturais também, né? A importância da água, do ar puro, da alimentação saudável, tô pegando uma colinha aqui, do exercício físico, do repouso, da temperança, né, que tem a ver com o equilíbrio também, né, as quantidades certas e tudo mais de alimentação, a luz solar e a confiança em Deus. São 8, e muitas vezes parece que num dia a gente só consegue tomar água e mais nada, né, e no outro nem isso, né, e a gente precisa pensar. Vou aproveitar aqui, gurias, para até separar uma citação, né, eu tinha separado uma citação sobre isso, que eu acho que tá aqui, que tem a ver aqui, ó, com... olha que interessante aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Uma citação aqui de Romanos 12:2, gente. Olha que interessante. O padrão do mundo é enlouquecer, né, gente? É fazer tudo ao mesmo tempo, é abraçar o mundo, é se cobrar, eu tenho que ser o melhor nisso, melhor naquilo, né? Mas a gente precisa pensar que os padrões de Deus são mais elevados pra gente, que ele colocou aí, quem sabe, uma receita pra gente seguir e que a gente precisa tentar encontrar equilíbrio. Tem um verso que fala que Deus nos deu o espírito de coragem e de equilíbrio. Então, a gente sabe que Deus colocou isso na gente, mas a gente precisa buscar isso, né? Então, é importante a gente pensar daí, não no, é tudo ou nada, né? Agora isso e mais nada na minha vida. Não. É que tudo tem seu lugar, tudo tem seu momento, tudo tem que estar equilibrado aí na nossa vida. É difícil? Com certeza. Ou até naqueles momentos que você se sente desesperado, né? Procurar um refúgio. Um Deus, alguma coisa assim. E a gente vai encontrar nas nossas 24 horas, que muitas vezes parece pouco, mas não é. A gente precisa fazer algo que vocês mencionaram até, que é a questão da organização, né? Se organizar. Para não chegar lá, tipo, na última hora se desesperar e tudo mais, né? Então, a organização ela é fundamental até para a gente gerir bem e tentar encaixar todos esses 8 remédios para que a gente viva de uma forma plena, digamos assim, né? O que mais, Gurias? O que vocês têm? A gente tem outro vídeo, que é com a Sra. Bianca, que é quais são as suas características sobre problemas emocionais em adolescentes no Brasil. Estatísticas. Mas é que eu já falei. Não, quais são as estatísticas sobre problemas? Você falou características. É que é a tarde, né, gente? Ela já estudou um monte. Na sua opinião, o que no atual sistema escolar contribui para isso acontecer? Segundo a Unicef, aqui no nosso país hoje, 1 a cada 6 meninos e meninas sofrem com algum transtorno relacionado à saúde mental. Hoje, aqui no nosso país, a gente vê que isso se evidenciou muito depois da pandemia.
Como que a gente vê isso nas unidades escolares? Os alunos, eles precisam de organização, de rotina, e eles precisam dar conta de toda essa demanda. Então, claro que a questão da saúde emocional ela é extremamente importante, visto que nós temos uma sobrecarga muito grande também para esses alunos com a quantidade de coisas que eles têm para fazer. 1 a cada 6. Mostrando a relevância do nosso trabalho, né? Com certeza, é muito relevante. Acho que sempre que se trata aí de saúde, de educação, são causas muito nobres, né? Exatamente. Mas é bem preocupante, né, gente? Nossa. Volta para aquilo do início que a gente comentou, né? Que cada vez mais tem sido comum a gente saber de casos de alunos que estão sendo aí tratados de uma forma intensiva, né? Para melhorar essa situação aí. Que loucura. É verdade. Né? Mas e aí? A gente falou sobre esses 2 vídeos. Um falou sobre equilíbrio, né? Em relação aí aos 8 remédios naturais. A importância disso. A gente falou sobre o segundo vídeo, que trata aí da relevância desse trabalho que vocês têm desenvolvido com louvor aí, gurias, parabéns. Mas, falando um pouco sobre os 8, tipo assim, uma coisa minha, né, que eu me sinto muito frustrada, porque eu gosto muito de, quando eu não trabalhava, né, à tarde, tipo, ano passado, eu gostava muito de fazer academia, enfim, fazer esporte. Só que, tipo, agora, já foi uma coisa que eu conversei com a minha mãe, assim, que, tipo, eu me sinto frustrada por não conseguir, tipo, eu me sinto mal, assim, por não ter tempo, sabe? Ter tempo eu teria, só que... Ah, que falou em água, gente, daí eu precisei pegar... Desculpa. Pegou propaganda. Vou tomar água agora. Pode falar aí, academia. Academia do desenvolvimento. Daí eu me sinto muito frustrada por, tipo, eu me sinto mal, assim, de eu não conseguir fazer nenhuma atividade física, tipo, só na educação física, né? Só que é 2 períodos. E é pouco, né? Exato, e segunda-feira ainda divide a quadra, daí fica, tipo, sabe, é menos tempo. Fica tipo... Bah. Mas e aí, vocês são atletas? Praticam exercício, gurias? A gente já viu que a Anaí abandonou o exercício, né? Tem que voltar? Mas ano que vem eu quero, mas Ai, é que, tipo, eu tentei, né, juntar os 2 esse ano, só que daí eu chegava em casa às 6 horas, daí, eu me recuso a ir pra academia às 6 horas, que é muito lotado. Daí eu ia, tipo, umas 7h30, daí eu chegava em casa 9 horas. Daí não tem condições. Difícil, né? Eu me esforcei já. Tentei no começo do ano, só que daí eu desisti também, só fico daí na educação física. Porque eu também sou só esforçada. Eu já fiz vários esportes, assim, fui pulando de um pro outro, mas não me adaptei em nenhum. Ainda? Né? E aí, agora, tô só na educação física mesmo. Goleirona. O bom é que... O que foi isso que eu perdi? É porque a gente teve interclasse. Da Tica era goleira No do handball. hand dela. É. Então tem futuro no esporte, olha só. Nossa, se for depender de esporte pra seguir minha vida, eu vou pecar nisso aí. Mas, gente, olha só que interessante. Vocês estão fazendo um trabalho que serve pra gente, né? Exatamente. Pra vocês mesmos pensarem, refletirem aí, né? E colocar em prática, transformar aquilo que é possível, né? Não é pra enlouquecer também, tipo, nossa, eu tenho que achar que vou na madrugada, 3 da manhã, o horário que sobrou pra eu ir à academia, né? Mas é o caso de tudo que for importante, a gente pensar que precisamos priorizar, né? E é importante mesmo a gente pensar Agora, que a saúde física tem impacto no cérebro. né? agora que tu falou disso de 3 horas da manhã, veio uma influenciadora, né, na minha cabeça. Que ela tem uma vida muito assim, tipo, de comparação, voltando ao nosso assunto de antes, só que daí veio, agora isso na minha cabeça. E aí, Que fala ela, aí. tipo, tem uma vida perfeita, assim, sabe? Ela mora no Rio. Ela daí... estuda. Mas é conseguiu perfeito a assim na faculdade. nossa visão, né? Exato. Não, mas tipo assim, Mas a é partir que ela do momento... demonstra e ela fala que a vida dela é perfeita. Sim, mas a maioria das pessoas não vai mostrar a parte ruim da vida delas, porque o trabalho dela é influenciar as pessoas. Então, se ela mostrar coisa ruim, Sim, só que o jeito que ela mostra é tipo, que a vida dela é mil maravilhas. Sim, ela conseguiu passar na faculdade que ela queria. É, ela não, passou no é vestibular. O FRJ, né? Que, Em querendo ou medicina. não- E daí é uma, assim, tu compara muito, né? A pressão é grande, né? Exato. Sim. Tipo, Aí- tu tá numa medicina numa federal do Rio, que é super concorrido. Super concorrida, O né? que eu acho que deve
ter vários casos, talvez, de adolescentes quase adultos, na verdade, né? Que chegam nessa idade, porque essa parte do Enem, do vestibular, pega muito também. A pressão aumenta, aí o curso que eu quero eu tenho que passar, e é aquele pensamento, eu tenho. E é muito também aquela coisa dos pais, né? Que tem pais que botam o sonho deles que não realizaram nos filhos. Então, tipo assim, um exemplo, a maioria dos casos é medicina. Daí o pai e a mãe não passaram em medicina, só que não, eu quero que meu filho faça medicina porque quer e tal. Só que geralmente é porque ele queria e não... E a gente tem mais uma evidência aí de um problema emocional familiar, né? Que é o que a gente também mencionou antes. Mas é interessante essa questão aí que vocês levantaram, né, gurias? Porque o que acontece? A gente tá comparando o tempo todo por meio da rede social. E aí essa comparação faz com que a gente se diminua diante daquela realidade que não é a nossa. Né? A minha realidade é ser estudante, no contraturno eu vou atuar ali trabalhando porque eu quero ter meu dinheirinho para gerir ou para fazer alguma coisa aí e tudo mais, e depois eu vou ter que me virar à noite para quem sabe fazer academia, para estudar, para descansar. Beleza. A realidade daquela pessoa que está se mostrando ali plena, com uma vida perfeita, que não existe perfeição, acho que esse é um ponto muito relevante da gente falar. Pode até parecer, foi algo que eu pesquisei um pouquinho para a gente falar sobre esse assunto. Hoje a gente tem uma preocupação da sociedade em parecer. Né? Eu preciso parecer bem, eu preciso parecer saudável, preciso parecer feliz o tempo todo. Inclusive, eu assisti a um vídeo final de semana agora, bem curtinho, que ele falava sobre as postagens. As pessoas passam postando tudo, desde a comida, o que bebem, o que fazem, onde vão e tudo mais. Faz parte da rotina e vocês já nasceram inseridas nesse contexto social. E aí, o que acontece? No vídeo mostrava uma pessoa que comprou um suco verde. Né? Aquele copo suando, assim, né? Bem lindo. Né? Enfim, o que suco verde remete? Tu pensa assim, a pessoa tá consumindo suco verde é porque ela é o quê? É saudável. Sim, saudável. Aí ele pegou aquele suco verde, né? A pessoa que tava lá com o suco, tirou uma foto, fez a postagem de suco verde e tal, e... Nem tomou. Fez a postagem, foi, né, pras redes, e ele deu um gole... E fez uma expressão tipo, ui, que nojo, até sabe? eu já fiz isso. Horrível. E aí, o que ele fez? Tocou na primeira lixeira que viu. Ai, cara. Só que aí, até tu já colocou no lixo também o suco verde, é isso? Não foi com suco verde, foi com aqueles matcha, sabe? Tava super na moda, deu um tato numa cafeteria que pediu um croissant de chocolate e um matcha. Gente, horrível. Mas eu tomei a força. Pra fazer valer, né? Porque mas eu postei uma trabalhadora, tu sabe o valor do teu dinheiro. Eu postei uma fotinha, eu postei. Mas o que eu quis dizer é que ele tava vendendo uma imagem de pessoa saudável. Sendo que... Mas, de fato, não gostou daquilo ali. Sim. E pra quem vê, tipo, tá eu e tu lá assistindo, né? Ou vendo lá a rede social e vimos a postagem dele. O que a gente pensa? Nossa, a pessoa se esforça, tá lá tomando suco verde e tal. E eu? O que eu tô fazendo? Tô tomando uma... né? Tô tomando, sei lá, um milkshake, um negoção aqui, super calórico. Então, a gente tem a tendência a se comparar. Então, a gente precisa gerir os nossos pensamentos, entender que é muito fácil querer parecer, mas, de fato, ser é diferente, né? E a gente tem que tentar pensar que... Exato. Não Até existe perfeição. Tijuca, a gente, tipo, fica olhando o Instagram de umas gurias e, nossa, elas fazem uns Instagram tão bonitinho. A gente vai fazer. E daí a gente... A gente queria muito ter um Instagram arrumadinho, com as nossas fotinhas, só que a gente fica falando em fazer, aí vamos mês que vem. Vê se vem, daí a gente sai pra jantar. Causa a procrastinação, né? E a gente nunca toma a atitude de fazer Exato. aquilo. A gente queria ter o nosso feed bonitinho, mas não acontece. Mas, gente, não sei se tem mais alguma coisa pra gente ver aqui. Não. Mas a gente tem algumas dicas, né? Exatamente. Pra Queria mencionar. puxar pras dicas agora um pouco. Que nós estudamos bastante. Durante o trabalho nós vimos a pesquisa, o caderno de campo. Enfim, nós lemos bastante sobre isso. E o que nós chegamos mais à conclusão seria o equilíbrio mesmo. Assim, a inteligência emocional é uma parte que não pode faltar, que seria, acho que, buscar uma terapia. Se você tá se sentindo naquele momento cansada, pesada, meu Deus, eu não sei o que eu fazer, eu tô surtando, procura uma terapia, alguma coisa assim, sei lá, conversa com alguém experiente, e sobre aqueles... Que louca. Que a gente tinha comentado numa reunião. Sobre a técnica do Pomodoro? Isso, de dar pausas. Uhum. Essa eu também achei muito importante. Se a senhora quiser desenvolver um pouco pra gente. Aqui entra um pouquinho mais sobre as dicas de estudo, né? Pra gente não se levar a uma exaustão mental aí, né? Porque às vezes a gente até
evita estudar por causa do desgaste também, né, mental, né? Sim. A gente estava comentando sobre isso. Teve uma prova que foi só baseada em leitura e compreensão textual e gênero textual e tudo mais, né? Em área da linguagem, né, gente? E aí, o que aconteceu? A pessoa, um aluno, eu perguntei, né? Pedi o feedback deles assim, o que vocês acharam da avaliação e tudo mais. E uma das respostas foi, Bárbara, eu cansei. Achei ela bem cansativa, né? Por quê? Demandou muita leitura, muita atenção, muita concentração, né? Para poder, nas pistas ali, encontrar qual que era a alternativa correta. E, geralmente, os textos são bem densos também, Isso. né? Então, nessa ocasião aí, eu vi muito isso, né? Agora, algo que eu aplico, gente, já aplicava instintivamente dentro da sala de aula, que eu acho que é muito importante pra gente, é exatamente essas pequenas pausas, né? E o método Pomodoro, ele vem falando sobre isso, né? Se não me engano, quem criou ele foi um italiano, né? Pomodoro, se não me engano também, do italiano significa tomate, né? E ele tinha um timer em formato de tomate. Inclusive, se você vai pesquisar método Pomodoro, tem muitas imagens que mostram o tomatinho ali, né? Como se fosse um timer de cozinha. Ele é um timer de cozinha. Né? E aí, ele criou essa técnica, não faz muito até, acho que... não sei se foi na década de 80, 90, por ali. E ele precisava estudar bastante, só que ele se levava à exaustão. Então, o que ele pensou? Vou dividir esse meu tempo de estudo, né, em, digamos assim, períodos de 25 minutos. Então, ele colocava o timer em 25 minutos e focava a atenção total, nada distraía ele daquele momento ali de estudo. Aí, quando via, despertava lá o timer, né, aí ele parava e fazia um intervalo de 5 minutos. Então, ele consiste em... acho que 1, 2, 3, 4 períodos de 25 minutos, né? E a cada 25 minutos, intervalo de 5. E no último, que fechava o ciclo, né? Na última etapa de estudo, aí ele fazia um intervalo um pouco maior, né? E eu acho isso extremamente importante. Eu, como professora de língua portuguesa, muitas vezes eu entro na sala de aula e dou 2 períodos seguidos, né? E eu acho extremamente relevante, ao final de alguma tarefa importante, parar, levantar um pouquinho, trocar o ambiente. E eu descobri que isso tem um embasamento teórico também, né? Porque isso faz com que o cérebro, digamos assim, refresque, limpe, para recomeçar. E aí ele vem aí com uma forma de mais foco até, né? Nessa nova etapa. Um diferencial muito que eu lembro, quando a senhora nos dava aula ainda, a senhora nos levava com frequência no Pátio Verde. E era muito bom, assim, parecia que desenvolvia mais quando a gente voltava pra sala, ou até lá mesmo, né? E também esse negócio de... Não é de dica, né? Mas enfim, comentando que, tipo, a gente tá muito... É sempre, tipo, 6 períodos, sempre na sala de aula, sabe? Não troca. Daí é 15 minutos, 20 minutos de recreio? 20. Era 15, passou a ser 20. Daí é 20 minutos de recreio. E é 20 pra fazer o quê? Tem que fazer tudo, tem que né? fazer Porque tudo, não né? pode sair da sala e aí tem que ir lá e fazer tudo no tempo que tem, que é 20 minutos. Exato. E daí o resto é tudo 6 períodos da mesma coisa, né? Os professores, tipo, passando coisa no quadro ou explicando algum slide. E não tem nada de diferente, entendeu? E isso é um bagulho que não chama atenção. E o corpo, ele cansa de ficar parado. Exato. A mente tá ali, ó, né? Pipocando, né? Tentando fazer as conexões aqui, as relações e tudo mais. Mas o corpo aí entra a questão do equilíbrio. Precisa ter equilíbrio em relação a isso também, né? Eu acho extremamente importante a gente ter essas situações em que a gente levanta, troca o ambiente. Só o fato de trocar o ambiente pode ser que eu não esteja tão confortável quanto na sala de aula. A sala de aula tem ar-condicionado, tem a mesa, tem que estar todas as minhas coisinhas ali, tudo certinho. Só que aí eu vou lá pro Pátio Verde que a gente falou, né? Que é o ar livre, né? E lá eu vou sentar no chão. É confortável que nem um ambiente de sala de aula? Não. Tá um pouquinho mais calor lá fora também, né? Tá mais quente do que lá dentro da sala de aula. Mas tu trocou o ambiente, tu tá olhando pro céu, né? E aí tu deixou de ver aquelas mesmas coisas. Exato. O teu cérebro, ele refrescou, ele acalmou, né? Então é extremamente importante para receber o novo conhecimento. E também tem bastante gente que utiliza esse método Pomodoro, mas aí nas pausas não faz o correto, né? Que seria refrescar a cabeça. Seria ir tomar uma água, mudar de ambiente. Acaba pegando o celular. Só que o celular não vai refrescar tua mente. Tu vai continuar exercitando o teu cérebro e não vai ter o descanso que é necessário. Concordo plenamente. E outra coisa, que uma vez que tu pega, né? Aí tu fica. Depois, E aí tu exatamente. fica. E quando vê, já passou. Acabou. E o Já estudo, foi, cadê? já foi, Cadê saiu. o estudo? O estudo acabou. Tem aí os 5 sequestradores minutos da nossa atenção, né? E com certeza os aparelhos eletrônicos, eles sequestram aí, roubam aí todo o nosso tempo, né? A gente precisa administrar isso e ter equilíbrio também em relação a isso. Equilíbrio. Né?
Mas, gente, ainda nessa sequência aí de dicas, né? Eu falei um pouquinho sobre o método Pomodoro, que é uma dica aí para você gerir o seu tempo em relação aos estudos, fazer com que ele renda e tudo mais, né? Mas a gente estava falando sobre a questão da emoção aí, da autocobrança, e que pode levar ao se sentir mal, a doença psicológica, né? E a gente também mencionou os 8 remédios naturais, o equilíbrio, né? A gente já sabe que esse é um assunto muito sério. Já mencionamos a questão da terapia, né? E a gente tem outras ferramentas também, além da terapia, mas nenhuma substitui algo que foi já pensado especificamente para a gente gerir nossos pensamentos. Eu mencionei antes que a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo, mas que a gente tem que ser transformada aí pela renovação da nossa mente, né? E a nossa mente, ela se renova, ela se transforma, ela tem essa capacidade que é chamada, se não me engano, de plasticidade neural, né? Acho que é isso, né? Porque a gente tem ali os neurônios que eles podem fazer as novas sinapses e tudo mais e se transformar ali, né, em novas conexões, em novos aprendizados, em novos padrões estabelecidos ali para o nosso comportamento. Então a gente pode buscar aí conhecimento, e um conhecimento que é imprescindível para a gente não depender da opinião dos outros ou até mesmo cuidar com as comparações é o autoconhecimento. É saber como eu funciono. Acho que saber como eu funciono vai fazer com que eu saiba que eu vou conseguir estudar à noite. Não vou conseguir estudar à noite, mas eu vou conseguir estudar quando eu acordar mais cedo, porque eu percebo que eu rendo mais dessa forma. Sim. Eu não consigo à noite e nem de manhã. Tá um desastre. Bom, então eu vou me expor para ver em que em algum momento eu vou ter que render. E aí eu vou ter que trabalhar o meu cérebro aí para poder administrar todas essas situações, né? Então a gente tem que pensar que existem muitas ferramentas. Ferramentas organizacionais, os livros que nos ajudam muito, né, gente? Eu trouxe alguns exemplares aqui, tá? Mas tem muitos mais. A gente percebe que tem livros de autoajuda, tem livros de gerenciamento do tempo, tem livros que falam sobre o próprio burnout, que é típico da vida adulta, Sim. mas que a gente já pode ter esse conhecimento aí para evitar essa situação. E aqui eu trouxe um que é bem interessante, o título dele, que fala: Você é suficiente. Quantas vezes as pessoas adoecem por não se acharem o suficiente, por não se acharem importantes, né? Quando elas, na verdade, são... eu sou a pessoa mais importante da minha vida. É verdade. Eu tenho que ter essa concepção. Eu tenho que investir em mim mesma, né? Entra um pouco do nosso trabalho do ano passado, que a gente falou mais sobre isso. Eu lembro bastante quando a gente fizemos nosso podcast com o professor Rodrigo, que era psicólogo, e ele tocou bastante nessa tecla também sobre o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos ajuda a desenvolver a inteligência emocional. E quando eu me conheço, eu sei quais são também as minhas qualidades. Exato. Eu sei quais são os meus defeitos para poder trabalhar isso também, né? E eu não vou depender da opinião alheia também. Eu não vou me basear na opinião alheia para estimar o meu valor. Exatamente. Né? Então, isso tudo tem a ver com inteligência emocional. É urgente esse assunto. E a gente precisa encontrar meios para gerir isso na nossa vida, desenvolver a nossa saúde também, né? Em todos os aspectos. E o que mais? Quanto antes a gente evitar também, né? Porque o burnout é uma doença na vida adulta. Só que se eu cresço, passando a minha adolescência assim, tendo esses hábitos, eu posso acabar desenvolvendo futuramente. E um alerta que fica também, né, gente? Nenhum livro substitui terapia, né? Porque a terapia vem muito autoconhecimento. Isso. E eu posso trabalhar assim, por exemplo, esse aqui é um livro bem interessante, gente, que foi escrito por uma adolescente, tá? Que é o Projeto Águia. Ele fala sobre autoconhecimento, eu achei ele incrível. Ele tem perguntas do tipo: cite 4 qualidades suas. E às vezes as pessoas não conseguem listar 4 qualidades suas, né? Por quê? Porque não se conhecem, né? Ou não se permitem achar que tem qualidades. Isso é muito triste. E é um livro bem interessante, mas muitas vezes nos livros de autoconhecimento eu posso cair na armadilha de tipo, eu sei as respostas, mas o que eu faço com essas respostas? Exatamente. Não consigo gerir. E a gente tem profissionais aí habilitados para isso, né? Porque o livro nos faz refletir, né? Uhum. Só que a gente precisa de uma segunda... E às vezes a transformação do pensamento vem com uma troca. Exatamente. Né? Exato. Agora, gente, algo que eu tenho certeza, assim, que é muito incrível, eu que acabo lendo muitos desses estilos de leitura aí, desses livros, né? Eu percebo que a Bíblia é um livro muito sábio, isso é evidente, né? E
eu já vi muitos livros de autoajuda, ou o poder disso, o poder daquilo, tudo mais, que a gente percebe que são muito baseados nos textos bíblicos. Só que vem aí trazendo com uma abordagem um pouquinho diferente, mas a base tá Uma aqui. Né? interpretação também. Exatamente. E aí parece que as pessoas escutam mais os que escrevem, né? Tipo, os coaches, enfim, do que do que já tá dito, né? Porque, é uma pessoa nova que tá dizendo isso, então parece que é algo mais atrativo. Só que já tá tudo escrito ali. Mas, no final das contas, o que conta é o quê? O equilíbrio. Se eu tenho que investir em conhecimento, beleza, vai lá, investe em conhecimento, é pro teu crescimento, né? Deus nos deu essa capacidade. Mas eu não posso esquecer que a confiança em Deus é determinante, né? Para eu também desenvolver a minha saúde em todos os aspectos. Então, eu posso pensar que se eu não consigo hoje, eu tenho que ter a esperança, e aí eu preciso cuidar muito dos meus pensamentos. Eu não consigo hoje, não vou conseguir nunca. Não, eu não consigo hoje, mas daqui a pouco eu consigo. E aí vocês falaram, ano que vem eu já vou conseguir gerir isso, isso e aquilo. Né? Então a gente tem que ter esse pensamento positivo também, no sentido de que tá tudo bem, vamos se permitir agora passar por isso, mas daqui a pouco vai melhorar. Né? Ter a esperança, a expectativa de que as coisas vão melhorar, isso é extremamente importante. E tem muita gente que tá assim no meio e acaba não refletindo sobre o que acontece no dia a dia, tá sempre pensando no amanhã, no que tem que fazer amanhã, e não para pra pensar no que tá acontecendo. É a tal da ansiedade, né? E a Bíblia fala sobre isso também, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas que a gente apresente a Deus aí aquilo que nos torna um pouquinho, digamos, afetados em relação às situações da vida. Exatamente. E é isso. Enfim, acabou o nosso tempo agora, né, pessoal? Acho que a gente deseja para todos aí muita saúde emocional, né? Que as pessoas busquem conhecimento que precisam aí para desenvolver, né? E que isso comece a partir de nós, né? Aqui, né? Comece por nós. Se a gente conseguiu pelo menos ajudar ou incentivar uma pessoa, já tá ótimo pra gente. É isso. E que divulguem lá, que compartilhem. Compartilhe. Gurias, muito obrigada pelo convite. Obrigada, fiquei bem Sora, feliz. por aceitar. É um prazer. E também por fazer parte, né, do projeto. Exatamente, que sem a senhora... Vocês são os amores, né? Vocês têm muita coisa boa aí pra contribuir. Então é isso. É isso, Tchau.